Oi, oi, bom dia. Bom dia, professora. Tudo bem? Bom dia. Todo mundo tá me ouvindo? Tá me vendo? Aham, ouvindo e vendo. Então tá bom. Como estamos o frio aí em Resende? Aqui tá tranquilo. Tantos. Tranquilo? Uhum. Minha casa aqui é gelada, mas tem sol lá fora. Ah, minha casa também é assim. Deixa eu colocar o telefone no silencioso. Hoje a gente vai falar de quê, professora? A gente vai acabar a embriogênese humana e eu vou falar O sobre amor da Bruna. o amor da Bruna. Como nós fomos formados. Como é que a gente se tornou esse serzinho que fala, anda, faz bagunça e reclama que não gosta de biologia. Vamos lá aqui pra... Buenos dias. Buenos dias, Lívia. Semana retrasada aconteceu uma coisa muito engraçada. Eu já fui num Fala congresso aí. na Colômbia e Ai, uma das amigas gente. lá que eu fiz no congresso me ligou. Só que tem anos que eu não falo espanhol com ninguém, sabe? Ainda ligou ela e a professora dela, que é a orientadora dela da faculdade. E a professora Marta queria bater papo sobre o Brasil. Eu falei, professora, tem 5 anos que eu não falo espanhol com ninguém. Tem 5 anos que eu tive aí, professora. Ela, mas vocês falam muito bem. Eu falei, não falo nada. E elas falaram uns 40 minutos comigo. Eu tava no portunhol. Aí eu começo a misturar inglês no meio. É porque é um pouquinho menos pior, né? Ai, ai. Mas foi muito engraçado, porque elas são muito amáveis, sabe? Aí elas ficavam, não, mas o seu sotaque tá ótimo. Eu falei, Bom dia! Tá ótimo. Bom dia. Tá ótimo, gente. O espanhol da professora Carla com as amigas colombianas. Não professora, eu quero ouvir seu espanhol. Qualquer dia a gente mas fala isso. professora, deixa eu te perguntar. Fala. A gente fez esses trios e quartetos pra quê? Nós vamos fazer um seminário na semana, que dia que vai começar? Dia 10 de julho. Mas dia 10 de julho é a Semana das Profissões. Eu marquei 10 de julho para começar, mas é porque a Cris disse que talvez as palestras não fossem em todas as aulas, sabe? Mas a gente, conforme for, a gente vê como é que vai ficar esse 10 de julho, tá? Que aí quem for apresentar 10 de julho, a gente coloca para as outras semanas. Se o 10 de julho ficar a manhã toda com as palestras. Tá bom? Tá bom. Ou se a gente conseguir, por exemplo, apresentar só um grupo, porque eu tinha pensado em apresentar 3 trios a cada sexta. Mas aí, se não der tempo de apresentar os 3, a gente... Acho que 3 é muito. Não, 3 é o limite, né? 25 minutos mais ou menos para cada um. A senhora já sabe sobre o que é? Sim. Eu já fiz um roteirinho direitinho dos assuntos e das datas, tá? Tem essa adaptação aí do dia 10, mas a gente vai conversando isso, tá? Aí são slides? Eu pensei da gente fazer o seguinte, a proposta é da gente montar os assuntos que precisam ser abordados por cada trio em mapas mentais. Professora, travou. Tá travando. Tá travando? Vê se melhorou. Tá. Professora, aqui não pode ser mapa mental no PowerPoint, não? Pode. Aí, o que acontece? A Cris tinha me sugerido de vocês usarem aquele, eu acho que é MindMaster. MindMister. O que é isso, gente? É um programa que faz mapa mental. Alguém aí da turma, algumas pessoas, quando a gente fez aquele mapa mental do primeiro trimestre, me entregou via esse programinha, tá? Só que assim, não é obrigatório usar esse programa. Tipo, professora, posso fazer no PowerPoint? Posso. Professora, posso fazer no Prezi? Posso. Professora, posso fazer na mão e escanear? Pode. Tá? Isso é uma coisa que eu não estou obrigando a fazer pelo programa. A Cris tinha sugerido o programa. Quem tiver domínio do programa, beleza. Quem tiver domínio de outro programa, pode fazer pelo outro programa. Tá bom? Quem não tiver de nenhum, chora. Não, quem não tiver, não. Não, quem tiver de nenhum faz na mão, escaneia, gente. Exatamente. Vamos Ô, passar gente, positivo. Carla, eu te mandei no WhatsApp 7 grupos formados.
Mas tá faltando um grupo. Aham. Tá, porque na verdade eu Pessoal ainda separei não se... 9 assuntos, tá? Sim, falta 2 grupos que não se pronunciaram. Nem sei quem é. Sim, eu vou fazer Ah, aqui tem um que é o meu. uma Eu chamada. esqueci de anotar lá. É, Bruno? Peraí, calma. A gente tem Quem que falou? confirmar aqui, de confirmar de uma vez aqui na aula os grupos direitinho. Sim, no Eu posso ir finalzinho da falando, gente? aula, a gente confirma Ah, tá. esses grupos. Pode ser? Porque aí quem ainda não se organizou vai conversando aí para se organizar. Tá. Tá Tá, bom? o 7 que fizeram eu já mandei pra você, tá? Tá aqui. Já acabei de ver aqui no WhatsApp. WhatsApp. Tá? Então, deixa eu ver quantas pessoas já temos aqui. 16. Vou esperar mais um pouquinho o resto do pessoal entrar. Tá? Uhum. Quem não tá em nenhum grupo aqui? Alan, que não tá em nenhum grupo, pelo que eu tô vendo. Tem um grupo que sou eu, a Lívia, o Cadu e o Marcos Paulo. Letícia, você não tá aqui, não. A Lívia é Irga. Sim, é que eu esqueci de anotar. Lívia Irga, A Bruna tá digitando aqui pra mim. Chico Barieiro. Minha assessora nessa Quem mais, história. gente? Percebe-se que ela tá digitando. Marcos. E quem é o último? Exatamente, a máquina de escrever. Lívia Irga. A gente. Não, Letícia, Lívia foi Lívia Irga, Letícia, Cadu. Marcos e Cadu. Uma outra coisa em relação ao trabalho, assim, o trabalho é sobre tecidos, tá? E sistemas, tá? Ai, Então, o que acontece? Eu quero ter sido nervoso. Professora, Eu quero cartilaginoso. eu tá, não quero professora quer combinar o seguinte, que se vocês precisarem de ajuda para montar, podem marcar um horário comigo, tá? Num horário que a professora possa, que vocês possam, tá? De tarde, que a professora de manhã tá lá no serviço de cortar árvore, então de manhã não dá para ela conversar. Eu posso mandar alguns, eu não sei, eu acho que eu já dei, meu Deus, eu tenho todos os meus livros de anatomia humana para alguém, mas eu tenho uns materiais aqui, eu acho, e posso tentar caçar um livro de anatomia e com alguém que eu dei os livros. É porque teve uma vez que eu dei uma limpa aqui em casa, as coisas que eu não usava, eu dei tudo pros outros. Principalmente os livros de anatomia e fisiologia humana. Mas eu Você podia posso... dar pra gente, professora. Se sobrar, Mas eu- você dá pra gente. Sim, eu acho que tem um livro meu que está perdido na casa de uma ex-aluna que começou a enfermagem e desistiu. Eu posso ver se eu consigo capturar esse livro de novo lá com ela, tá? Mas assim, professora, eu quero colocar uma imagem, me dá aí uma dica de site, achar as coisas, a gente faz junto isso, tá? Pra gente fazer essa troca aí de Ok. material e de informação. Prof. Fala, Bruninha. O último grupo foi quem sobrou. Sobrou o Alan e quem mais? Tem que ver aqui. Deixa eu no dar uma grupo, olhada deixa eu aqui no ver. teu WhatsApp. Eu acho que dá pra Alan, colocar. Maria Eduarda Coutinho Alan, e Maria Hermes Eduarda. Ricardo. Sim, uma coisa de usar esses programas, gente, para fazer o mapa mental, igual o Mint Master lá, o que acontece? Você consegue fazer ele colaborativo, tá? Então ele fica aberto, né? Cada Por um exemplo, faz uma parte? o Davi faz um pedaço na casa dele, aí, por exemplo, eu não sei, o Isaac, Lívia e Lara, né? Esse grupo aqui, o primeiro grupo que está aqui comigo. Aí a Lívia tem uma sugestão, ela pode mudar lá na casa dela e todo mundo consegue ver. Tá? Por isso que esse programa é legal nisso. Pelo amor de Deus. Tá? Ô, prof, Fala. Você pode Eu me já mandar até- digitado pelo eu já WhatsApp, até prof, que aí eu mando pensei. no grupo? porque eu, a Isabel e o Lucas, a gente já fez o trabalho juntos. E o Aham. Lucas, ele manja muito desse negócio de tecnologia, né? Sim, Desses sim. aplicativos e tal. Aí, eu já tava pensando em eu e a Isabel, a gente montar à mão, a gente fazer chamada de vídeo nós duas, a gente montar, fazer tudo direitinho. Aí Sim. ele vai, monta no aplicativo, e depois a gente se junta pra ver qual vai ser a parte de cada um que vai falar. Já pensei. Exatamente. Aí, gente, vocês escutaram? E aí, o que vocês acham? Depois a gente fala no grupo. Mas- Boa ideia, Rafa. Ana. Fala, Bruna. Ah, manda pra mim pelo WhatsApp os aplicativos que você indica pra gente pra esse trabalho, que eu mando Mando. Eu vou mandar daqui a pouco, Bruna, pra você pôr lá no grupo, o PDFzinho que eu fiz com as explicações, mas a gente precisa dividir os assuntos que que cada trio ou 4 aí vão fazer. Tá? Grupo um tá sendo nervoso. Eu vou pôr aqui no chat os assuntos, tá bom, gente? O que vocês acham? Põe aqui no chat os assuntos.
Vai dar briga. Ó, tecido Não, nervoso, sem é grupo com brigas. tecido nervoso. Sem brigas, please. Por favor. Vai dar briga. Brincadeira. E se ela não dividir assim? E aí? Eu gostaria do tecido cartilaginoso, mas eu preciso da opinião do meu grupo, gente. Isabel e Lucas, por favor, se posicionem. Davi, o que você acha, Davi? Você Eu gosta vou abrir aqui e De vou... biologia ou do tema? do tema? Gente, o Lucas e a Isabel não estão aqui. Não, não gosto. Nem de biologia. Biologia não é muito legal, Então, não. a única do meu grupo que gosta de biologia é a Yasmin. Yasmin lida com isso. Então ela Ó, decide aí. A Yasmin Então, gosta Complicado. são esses aí, ó. Tecido conjuntivo, tecido adiposo e cartilaginoso, tecido ósseo, sistema esquelético, tecido sanguíneo, sistema imunitário e Sistema linfático, esquelético. tecido muscular, sistema muscular e tecido nervoso. Professora, E aí, o gente? meu Oi. grupo pode... Já que eles não Fala, estão Yasmin. aqui, né, vou tomar a liberdade. Sim, Pode ser ou tecido ósseo ou sistema esquelético. tá. Põe aí pra Vai mim, com Ana, ósseo no aí, chat, daí. por favor. Gente, mas aqui, será que não é melhor vocês... Professora, eu já mandei aí pra você viu? Tô vendo, Lívia, tô vendo. Então, É que eu gente, tô um pouco desesperada. não, calma. Até o final da aula, a gente volta aqui nisso. Pode ser? Combinado? Quero sanguíneo, Ok, ósseo. Vamos começar, É, então, nossa, a nossa sanguíneo embriogênese humana, Sim. tá? O tecido epitelial, gente, eu vou dar aula semana que vem, tá? Então, o tecido epitelial a gente vai trabalhar junto aqui na aula, mas os outros tecidos são... A aula vai ser por conta de vocês, vamos colocar assim, tá? A gente vai fazer uma questão das apresentações, tá? Até porque... O que Ô, acontece? Davi, você tá falando o quê de ósseo? Eu quero sistema esquelético. Então, você quer o ósseo? Você botou dois, eu escolhi um dos dois e fiquei. Então, eu Ana, quero você fica sistema com o sistema esquelético, Tá. o Davi e a equipe dele fica com tecido ósseo. Pode ser? Pode ser. Sem Depende, brigas. o ósseo é muito osso. Brincadeira. Então, vamos colocar aqui. Deixa eu começar a colocar aqui a apresentação. Então, semana passada, a gente começou a discutir a questão da embriogênese humana, né? Então, a gente viu aí essa parte que a gente já tinha visto nas aulas anteriores, né? A questão da fecundação, da união dos gametas, a formação do zigoto e, posteriormente, a formação do embrião. A gente viu também a questão das fases, né? Aí de desenvolvimento embrionário, que duram nos seres humanos 9 semanas, né? Desde que houve a formação do zigoto até o final da formação do embrião. Né? Então, essas 3 fases, a segmentação, a gastrulação e a organogênese. E depois dessas 9 semanas, né, esse embrião se torna um feto. Né? E esse feto, ele vai ser o período que ele vai estar lá na barriga da mamãe, da 9ª semana até o nascimento, que vai poder ocorrer aí entre a 37ª semana e a 40ª semana. Esse período aí da 37ª até a 40ª semana, ele varia aí dessas 3 semanas, né? Que a criança pode nascer 3 semanas antes ou 3 semanas depois. Isso vai variar de acordo aí com o desenvolvimento desse feto, né? E também as condições da mãe, tá? Antes disso, né? Um nascimento na 35ª, na 36ª, o bebê, ele é considerado... Oh, meu Deus, esqueci o nome disso. Ele é considerado prematuro, né? Então, a gente está pronto para sair da barriga da mamãe aí a partir da 37ª semana, tá? Que é onde todos os órgãos, né, estão formados e estamos preparados aí para respirar oxigênio para o lado de fora, tá? Esse feto, ele tem uma forma corporal humana, né? Então, ele tem a cabeça, os braços, as perninhas, todas as partes externas, nossa, né? E esse período aí que ele passa na barriga da mãe, que a gente coloca que são 9 meses, né? Mas o correto é a medida em semanas, né? É justamente para o crescimento e para o desenvolvimento de tecidos e órgãos. Fala, Lívia. Oi? A 9ª semana aquela parte ali em cima que você colocou, 9ª semana até o nascimento, é quando se forma o feto, não é? Depois que o embrião cola na parede do útero e forma o feto. Sim, sim. Depois que o embrião cola lá na parede do útero, ele começa a se desenvolver, tá?
até que chega a fase do parto, né? A fase do parto aí, a gente tem a gestante, ela vai passar por 4 fases, né? E esse parto ele pode ser de forma natural, né? Onde a gestante vai passar por essas 4 fases, ou vai acontecer a cesariana, que é uma cirurgia, né? Que a criança e o bebê não vai passar, né? A gestante não vai passar por essas fases do parto, tá? Então, o parto natural, a gente tem essas 4 fases que a gestante passa, né? Que é a fase latente, a fase ativa, a fase expulsiva e a fase de dequitação, que eu vou voltar lá na nossa apresentação dos slides, porque lá tá melhor explicado. Peraí, deixa eu colocar aqui, share screen. Isso, né? Então, a gente tem aí, né, imagens aí de parto, que eu coloquei para vocês verem, né? Então, comumente a gente, hoje, né, o parto é feito no hospital, mesmo o parto natural, né, não a cesariana, e tem algumas formas, né, de outros partos aí, que são bem conhecidas, como esse parto que a criança nasce na água, tá? Que ela nasce comumente em casa ou Era isso que eu ia perguntar. especializada. Professora, mas por Fala. que elas preferem ter os seus filhos assim? O que, na água? Tem alguma diferença? Tem alguma diferença pro corpo e tudo mais? Ou... Na verdade, tem assim. O que acontece? Quando os nossos avós nasceram, né, gente? Eu acho que a maioria ainda tem avós aí que estão acima dos 70. As pessoas nasciam em casa, né? Não tinha hospital. Na minha casa tem uma coisa engraçada, porque minha mãe tinha um tio que era médico, então ela nasceu no hospital, mas todos os meus outros tios do restante da família nasceram em casa, né? Então tinha parteira aqui em casa, né? Coisa, pessoal lá da zona rural, o pessoal não morava na cidade, né? A cidade era pouca, não tinha tanta população como tem hoje, tá? Esse parto em casa sempre foi um parto que a gente chama de humanizado, né? Então tava a família toda, se tinha o tempo, né, da expulsão da criança, do bebê de dentro do corpo da mãe. E no hospital não tinha anestesia, né, gente? Então a mãe lá ficava gritando, tinha dor, essa coisa toda, até porque tem que abrir o osso da bacia, né? Isso é um movimento grande. E sempre foi um parto mais familiar, né? Com o advento da tecnologia, da modernidade, começou a se fazer essa história do parto no hospital, né? Onde a mãe fica numa posição, às vezes, que não ajuda essa saída da criança, né? O deitado não ajuda, né? Gravidade física, galera que gosta de física aí, né? Então, aquele parto de cócoras é um parto que ajuda, né? Que era o que as nossas bisas tiveram lá, nossas avós. E se tem uma tradição em outros países, principalmente na Europa, na Alemanha, de fazer partos na água, porque afinal de contas o bebê está dentro do nosso corpo, né, do corpo das mulheres, ele está dentro de uma bolsa de água. Então esse parto na água facilitaria essa troca, né, essa saída dele, e é uma forma que o pessoal hoje, né, algumas gestantes têm buscado, né, essa forma de voltar ao passado, vamos colocar assim, de fazer um parto com a doula, com a parteira, em casa, junto com a família, né? Tem uns vídeos na internet que até o cachorro está lá participando dessa questão toda. Mais uma questão importante, gente, é que hoje, né, por exemplo, assim, a cesariana é um parto que a gente fala que não tem dor, porque a pessoa está totalmente anestesiada, é uma cirurgia. É uma cirurgia como operar um joelho, um braço, um coração. Só que ele traz, às vezes, muitos efeitos colaterais para a mãe, porque a pessoa toma ponto, a pessoa toma anestesia, e às vezes essa coisa é mais difícil para o corpo, né? O corpo tem que cicatrizar como uma cirurgia. O parto natural, né, normal, o que a gente chama de parto normal aí na medicina, no máximo a mãe toma alguns pontos, né, lá na vagina, porque rasgou demais. Mas a recuperação da gestante é muito mais eficiente do que num parto de cesariana, que é um parto cirúrgico, tá? Até tem umas grávidas que eu conheço, umas gestantes que brincam que parece que quando a cesariana, na hora que ela levantou da cama, parecia que ia descer tudo, né? Porque, afinal de contas, o bebê puxou ali, né? O estômago, o intestino, foi para todos os lados lá dentro do corpo. Fala, Bruna. As pessoas falam que a barriga fica mole, parecendo uma gelatina. Peraí, Bruna, Lívia, uma de cada vez. Fala, Lívia. Não, tem gente que fala que o órgão fica, o corpo, a barriga fica parecendo uma gelatina depois que tem, quando é parto normal e tal. Sim.
Professora, eu tenho uma Fala. vizinha que ela foi dar luz há um ano atrás. E minha mãe foi junto, que minha mãe acompanhou ela no parto, que o marido tava viajando. Sim. Aí, foi muito engraçado, porque, tipo assim, ela pariu muito bem. Porque ela pariu, o menino parecia que ela espirrou, o menino saiu no outro dia, ela tava em pé, andando, se maquiando. Eu tava pensando, gente, como assim? Parto normal a Não, foi parto recuperação normal, é foi bem mais cesariana. rápida. Foi cesariana? Ela A minha pariu, mãe que meu ficou Deus. bem também, eu acho. Não, Porque o peraí. parto normal, comumente, a recuperação da grávida é melhor, sabe? A recuperação da gestante, ela é mais rápida do que na cesariana, tá? Mas essa escolha, né, de ser um parto de cesariana ou de ser um parto normal, tem que ser também avaliado pelo médico, né, gente? Aquela mãe gestante que tá lá com diabetes gestacional, que tá com pressão alta por causa da gestação, ela não pode, né, fazer toda a força de um parto normal, ela precisa ser monitorada, então precisa fazer cesariana, tá? Mas, por exemplo, na Alemanha, que tem essa coisa do parto sempre, o parto na água, tem hospitais lá que tem piscinas, né, que tem banheiras, para que os partos sejam feitos na água, tá, Isaac? Então, isso na Alemanha é bem desenvolvido, assim, essa questão do parto na água, tá? Tem até uns documentários que eu assisti uns anos atrás que, assim, era prática mesmo de algumas cidades alemãs do hospital ter piscina, ter banheira para receber as gestantes, tá? Mas a gravidez, né, é uma coisa que tem que ser muito bem acompanhada pela família e pela gestante, né? Porque o corpo sofre muitas modificações. O sistema imune muda, o sistema digestivo muda, o sistema circulatório muda, né? Então, essa escolha tem que ser muito consciente. Se eu vou poder ter um bebê na minha casa, se eu vou precisar realmente ir para o hospital, se eu vou precisar de cesariana. Porque tem essa questão da dilatação. A importância do pré-natal, né? Para ver se a gravidez é de risco. Sim, precisamos fazer um pré-natal, precisamos fazer exames sanguíneos, né, entre o pai e a mãe, para ver se não há incompatibilidade, testes genéticos, às vezes, né? Eu tive uma aluna na faculdade que os pais são primos. E ela e a irmã têm um problema de surdez eu já ouvi congênita. história assim. Né? Elas não têm problemas físicos nem mentais, mas elas têm um problema de perda auditiva. Hoje, ela está com 22 anos, eu acho, ela já só ouve 50%. E o médico acha que no futuro ela vai ficar completamente surda, tanto ela quanto a irmã. Elas usam um aparelho auditivo desde bebê. Então, é uma questão que é necessária esses exames, né? Quando a gente resolve ficar grávida, e fazer esses exames sanguíneos com o marido. A questão também de doenças, né, gente? Se a gente não está com nenhuma doença que é sexualmente transmissível, como sífilis, gonorreia, HIV, para poder ter essa gravidez, né, bem realizada. Fala, Isaac. E se o sangue do casal não for compatível, como é que vai ser? Eles não vão poder ter filhos? Vão ter que adotar Tem que tomar uma criança? vacina. Não, hoje tem uns tratamentos, por exemplo, quando a mãe é RH negativo e o pai é RH positivo, Isso. tá? Comumente as mães que são RH negativo, elas podem sofrer abortos involuntários, né, espontâneos. Eu tenho uma tia que é negativa e ela teve que fazer um tratamento com vacinas, como se fosse uma vacina, para poder ter meu primo, tá? Mas antes do meu primo nascer, ela teve 2 abortos espontâneos por causa dessa incompatibilidade sanguínea, tá? Eu também tenho um outro amigo que também a mãe é negativa, mas ele nasceu direitinho, tá, gente? Todo mundo nasceu direitinho, mas com tratamento. Fala. Ô, professora. Peraí, rapidinho. Ana primeiro. A minha mãe é RH negativo e o meu pai é RH positivo. E eu nasci com RH positivo. Sim. Aí, logo quando eu nasci, e aí meu sangue era igual ao do meu pai, era igual ao da minha mãe, e que era RH positivo, aí a minha mãe teve que tomar alguma vacina, alguma injeção, caso ela tivesse um segundo filho, para não ter esse problema, né, de não ter aborto e tal. E de nascer com deficiência. Porque, por exemplo, se sua mãe ficasse grávida de novo e não tomasse essa medicação, Ana, o corpo ia reconhecer como um corpo estranho, né? Porque, afinal de contas, ela já tem essa reação dos IgGs lá, dos IgMs, do sistema imune. E reconhecer o bebê como um corpo estranho do corpo. Sim, ia querer expulsar. Sim, ia querer expulsar. Por isso, por exemplo, que a minha tia e a mãe desse meu amigo, elas tiveram abortos antes deles nascerem, por causa que o corpo reconhecia como um corpo estranho, tá? Então, por isso que, igual a gente estava falando da endometriose semana passada, né? Nós somos os seres vivos, em geral, são seres muito complexos, né? Tanto as plantas quanto os animais.
E tudo isso precisa ser muito bem avaliado, né? Não é só uma questão de desregulação hormonal ou uma questão genética, né? A gente precisa ver isso tudo porque é muito complexo. São vários fatores que agem no nosso corpo. Sim? Podemos continuar? Sim. Professora, Fala. Tipo assim, a minha mãe é RH negativo e o meu pai é RH positivo. Só que eu nasci com o mesmo sangue da minha mãe. Aí a minha mãe não precisou tomar vacina e tal. Não, porque sua mãe não reconheceu você como um corpo estranho, porque você tem o mesmo sangue dela, né? O mesmo... Exatamente. Exatamente. Sim? Podemos continuar, gente? Então vamos lá. Sim, podemos. Então, uma coisa importante, né? Oi, amor. Você pode dar uma recapitulada sobre o RH positivo e o RH negativo? Porque eu nunca tinha ouvido falar disso. Mouse. Não, sim. Eu posso falar daqui a pouco isso, Bruna? Pode sim. Tá. Vamos lá. A gravidez múltipla, né, é uma outra coisa que acontece aí no desenvolvimento, né, do embrião, quando o embrião vai se tornar um feto, que é uma outra coisa importante, né? A gente já deve ter visto, né, ou conviver com alguém aí que é gêmeo, né? A gente conhece alguém que é gêmeo da turma? Algum amigo, algum primo? É um problema. Da turma não, mas já na não. aplicação, o tanto de gêmeo que tinha. Meu Sim. Deus. E como Aquilo é que são... é o vergonha da profissão? Vamos lá. Como é que é a formação dos gêmeos, né? Como é que esses gêmeos aí... Como é que a mãe tem 2 filhos iguais, né? Ou parecidos. Então, dentro da questão dos gêmeos, a gente tem os gêmeos que a gente chama de idênticos, tá? Que também são chamados de univitelinos ou de monozigóticos, tá? Esses gêmeos que são idênticos, como essas 2 menininhas aí da foto, elas são geneticamente iguais, né? Então, o corpo fabrica 2 clones, tá? Os gêmeos idênticos, eles vão sempre ter o mesmo sexo e vão ter aparência igual. Então, sempre vai nascer ou 2 meninas ou 2 meninos, tá? E eles são idênticos, né? São clones justamente porque eles foram, né? A origem deles é do mesmo zigoto, né? Então, o embrião lá no estágio inicial, ele acaba se dividindo em 2, tá? Então, por isso que gêmeos idênticos sempre são do mesmo sexo e são super parecidos, tá? Eu tenho um amigo de Resende que eu até dou risada porque eu sempre pago vários micos na rua porque o irmão dele acha que eu não tô falando com ele, sabe? As pessoas são muito iguais, assim, gêmeos idênticos, porque eles são clones um dos outros, por isso que eles são tão parecidos, tá? Aquela história de enganar a namorada, de enganar a mãe, realmente eles são muito parecidos. Fala, Bruno. O Cadu falou no chat que o João tem um gêmeo da nossa João sala? Manuel? Eu não conheço o irmão do gêmeo do João Manuel. Ele é gêmeo. Ah, é? Mas ele não estuda no Veste? Ou não estuda na Ele mesma? estuda. Ele estuda. João, ô João, fala aí, você tem um irmão gêmeo mesmo? Eu tenho, mas meu irmão não estuda lá, não. É irmão ou irmão, João? É irmão. É irmão? Vocês são muito parecidos? Sim, mas não é idêntico. Não é idêntico, não dá pra confundir a mãe, né? Mas vocês têm a mesma idade? Ah, não, mas... Cara, Não, gente, olha só. Gente, peraí. Olha só. Podem ter dois irmãos muito parecidos, porém com idades diferentes, que nem eu e meu irmão. É verdade. Não, é gêmeo. Lembra da Line da Larissa? Mas a gente tá falando de irmãos aqui que nasceram juntos da mesma barriga, tá? Então, esses gêmeos idênticos, gente, o que a gente precisa guardar aqui? Que eles são geneticamente iguais porque eles vieram do mesmo zigoto, tá? Eles vieram do mesmo embrião. Foi uma divisão do embrião, tá? Já o que a gente denomina de gêmeos fraternos, ou bivitelinos, ou dizigóticos, eles se originaram da fecundação de 2 ovócitos secundários por 2 espermatozoides diferentes, tá? Comumente, esses gêmeos fraternos, eles podem não ser do mesmo sexo, tá? Que é o caso, por exemplo, dos bebês aí do Jacan, lá do Masterchef, tá? Que é um menino e uma menina, né? E a coisa engraçada também é que eles são... Opa, deu um problema aqui na minha coisa. Deixa eu voltar lá. Que eles são diferentes, gêmeos, né? Um gêmeo é mais branquinho e o outro gêmeo é mais moreninho, tá? Um puxa mais a mãe e outro mais o pai. Esses gêmeos do Jacan são muito fofolinhos, muito fofinhos. A moreninha de cabelo cacheado é uma menina, tá? E o de cabelo mais lisinho, mais branquinho é um menino, tá? Aqui, a diferença, então, do idêntico para o fraterno, né? O gêmeo idêntico, ele é do mesmo... Foi uma divisão do embrião, o embrião se dividiu em 2,
E já os fraternos foi da fecundação de 2 ovócitos secundários por 2 espermatozoides diferentes, tá? Então, por isso que os gêmeos idênticos têm a mesma informação genética, o mesmo DNA, e os gêmeos fraternos não. Eles têm um DNA um pouquinho diferente, porque os cromossomos são diferentes, tá? Tudo Mas bem, é gente? diferente bastante para diferenciar o DNA e não ser idêntico, igual dos gêmeos univitelinos ou monozigóticos. Sim, sim. No entanto que os gêmeos fraternos, gente, comumente acontece isso. Nasce um irmão negro e um irmão branco, né? Já viu, não sei se vocês já viram isso na internet ou na televisão passando, né? Nasce uma menina e um menino, né? Nascem diferentes, tá? As pessoas são diferentes, assim, tipo, igual os do Jacan aí. É um menino e uma menina, é moreninho, é branquinho, tá? Então, por causa que o arranjo cromossômico ali foi diferente na divisão, justamente porque veio material de 2 espermatozoides para 2 ovócitos, tá? Isso tá tranquilo aí de entender, gente? Sim? Aham. Repete, Então, por favor. Quem pediu para repetir? Eu. Bruno. Vamos lá. Os gêmeos idênticos, eles vieram da divisão de um mesmo embrião, tá? Os gêmeos fraternos, eles vêm de 2 ovócitos secundários, fecundados por 2 espermatozoides diferentes. Sim? Beleza? Entendeu a diferença ou não? Entendi. Tá. Como é que vai ser, né, essa questão lá dentro do útero da mãe, né? Então, os gêmeos idênticos, né, comumente eles compartilham um córeo único, então tem uma placenta única para os 2, tá? Já os gêmeos fraternos, eu posso ter córios, comumente eu tenho córios separados, tá? Então, eu tenho 2 placentas, tá? Já os gêmeos idênticos, eu tenho uma placenta só. Tudo bem, gente? Que é uma outra diferença também. Tá? Professora, Fala, Lívia. você tinha falado que os gêmeos idênticos é tipo a divisão de um mesmo espermatozoide? Não, é a divisão de um mesmo embrião, tá? Depois da formação do zigoto, esse ok. zigoto acaba se dividindo, né? Quando ele forma um embrião, o embrião acaba se dividindo em 2, tá? Uhum. Já os fraternos, não. Os fraternos são 2 ovócitos para 2 espermatozoides. Professora. Fala, Isaac. Qual desses casos é o mais comum? Mais comum são os gêmeos fraternos, tá? O mais comum são os gêmeos fraternos. Mas os gêmeos idênticos têm uma ocorrência um pouco menor, tá? Tem até uma curiosidade muito questionada aí, é que eu particularmente gosto muito de coisa de Segunda Guerra, tá, gente? E tem um médico nazista que se chamava... Oh, meu Deus. Oi? Mengele. O Mengele, Tem uma cidade no Rio Grande do Sul que o pessoal diz que ele se isolou lá nessa cidade do Rio Grande do Sul, tá? E ele era o cara do nazismo que fazia aqueles testes loucos lá com os judeus, tá? E com os ciganos, as outras pessoas que o nazismo perseguia. E essa cidade do Rio Grande do Sul, que dizem, né, que ele foi morar lá quando ele fugiu da Alemanha para a América do Sul, essa cidade tem uma ocorrência de gêmeos idênticos, gente, que é uma loucura, assim. Toda família tem pelo menos uns 2 ou 3 casos de gêmeos idênticos. Até passou num programa da Futura, que eu acho que passava entre fronteiras, eu não lembro bem o nome desse programa da Futura. Mas é uma coisa muito louca, assim, porque a cidade inteira tem gêmeos, sabe? E todo mundo muito parecido, assim, todo mundo igual. E era uma das cidades do Brasil com mais ocorrência de gêmeos idênticos, tá? Mas se coloca que ele fez alguma manipulação genética lá nessa população. E é uma cidade pequena lá no Rio Grande do Sul, sabe? Eu não sei até onde é verdade ou mentira, tá, gente? Não sei se realmente ele morou lá, se realmente ele colocou alguma coisa na água, no hospital, se ele injetou alguma coisa nas pessoas, isso, né, nunca foi falado, tá? Mas se tem essa desconfiança por causa disso, porque é muito louco a questão da cidade. Eu vou até procurar no YouTube, se alguém achar também, me manda depois o link. Peraí, essa cidade tem relação com o médico nazista? Eu fiquei um pouco perdida. Tem, Bruno. Ele se mudou para lá? As pesquisas, né? Tem alguma coisa suspeita. Do serviço secreto lá diz que ele morou no Uruguai e numa cidade do Uruguai e nessa cidade do Rio Grande do Sul também. Que ele ficava variando, sabe? Dessa cidade para uma outra. No Uruguai também tem uma grande elevação de gêmeos? Tem uma grande quantidade de gêmeos nessa cidade. E tem não algumas pessoas.
da cidade que falam que realmente ele morou lá, sabe? Lógico que ele tinha, né, gente, outro nome, ele usava, né, um outro tipo de roupa, um outro tipo de cabelo, né? Mas o serviço... mas né, isso, gente, porque, né? Afinal de contas, o cara era perseguido, né? O cara era, né? Era para ser preso de guerra, tá? Né? Mas é muito louco essa história. Procurem esse documentário que vocês vão ver que é uma coisa muito, assim... Eu achei algumas notícias eu vi sobre o documentário sobre eles, tipo assim, fazer a manipulação nos campos nazistas nos gêmeos. Sim. Especialmente gêmeos idênticos. Mas eu não sabia que ele tinha morado no Uruguai, numa cidade do sul. Eu também já tinha visto essa cidade. Ele morreu lá na praia do Rio de Janeiro. Tem até um outro programa da Discovery também, que fala de umas coisas ali na divisa da Tríplice Fronteira, né, com coisa nazista. Tem esse documentário da Discovery eu perdi, assim, com o nome dele, mas esse da Futura eu me lembro bem por causa da história dos gêmeos. Era uma coisa muito louca, sabe? Então, continuando, né, acabando... Você pode repetir? Travou pra caramba sua voz, prof. O quê? Você falou alguma coisa agora, só que travou. Não, era sobre o negócio do programa da Futura. Esse programa dos gêmeos da Futura me chamou muita atenção lá da questão do Mengele. Mas tem um outro programa da Discovery também que fala sobre essa questão do nazismo na América do Sul. Quando eles foram, né, quando a guerra acabou na Europa e eles fugiram para cá. Fala. Tem um documentário do Mengele que é de uma gêmea que, tipo assim, que perdoa ele no documentário. Depois, se eu achar, eu te mando. Sim. Me manda aí que eu gosto de ver essas coisas da Segunda Guerra. Vamos lá. Então, em relação ao parto, né? Então, a gente já viu aí, né, que esse parto vai ocorrer entre a 37ª e a 40ª semana. A gestante vai sofrer variados eventos fisiológicos, né? Então, a questão hormonal, ela vai se modificar também no parto, né? Para facilitar lá a abertura do canal vaginal, do relaxamento da musculatura e também da produção de leite, né? Que é nesse momento que começa a liberação desse hormônio aí que a gente chama de ocitocina, que libera, né? Que faz essa liberação aí da dilatação do canal vaginal e também a produção de leite, né? E a liberação do leite para amamentar aí o bebê, né? Então, a grávida ela vai passar aí por essas 4 fases, né? Se ela tiver a gestação, o parto normal, né, naturalmente, não a cesariana. Então, essa fase latente, ela vai durar aí de 12 a 20 horas, tá? Que é onde vão começar as contrações uterinas e a dilatação do colo do útero para começar a saída, né, do bebê, tá? A fase ativa, que vai começar justamente quando a grávida chegar em 4 centímetros de dilatação. Então, o canal vaginal vai ter 4 centímetros de dilatação. As contrações vão ficar mais doloridas e mais fortes. Esse processo ativo aí, ele pode durar de 6 a 12 horas, tá? Então, um parto natural, gente, ele pode durar um dia todo, né? Ele pode durar 24 horas aí, desde quando começa as primeiras contrações até a fase que a criança sai, tá? Hello. E a fase ativa, ela vai terminar mais ou menos... Ela vai terminar... Fala, Isaac. Quanto mais tempo demora um parto, mais perigoso é, né? Mais perigoso é, sim. Minha cunhada, no último parto, eu acho que durou uma média de 22 horas. Tá? Desde as primeiras contrações até a minha sobrinha sair. Tá? Tem uma menina que eu conheço que o parto dela durou 25 horas. Aí eu falei, gente do céu. É um processo grande. Vai cair a sessão, a gente entra de novo. Tá bom? Tá. Que tá aqui menos de 1 minuto. Vai cair só o parto na prova, né? Vai ser legal com a gente, não vai? A Nicole disse aqui que a cidade chama Cândido Godói. Ó, ela também conheceu os gêmeos lá, eu acho. Né, Nicole? Não, gente, eu falei, o Davi tá no de aleatório. A professora briga com o Davi.